Oi, gente, tudo bem? Na redação, a gente vem trabalhando ultimamente o texto dissertativo argumentativo, né? A redação pedida no Enem. E estamos no parágrafo inicial, parágrafo de introdução. Na aula passada, eu coloquei para vocês um vídeo sobre depressão. E sobre esse tema, eu queria mostrar para vocês hoje dois parágrafos de introdução produzidos por dois estudantes. O tema da redação deles, o assunto, é depressão e seus impactos na sociedade brasileira. Então, vejamos como foi que eles fizeram o primeiro parágrafo de introdução. Olha, eles iniciaram assim. O livro, O Leviatã, do filósofo inglês Thomas Hobbes, contém a premissa de que o homem é o lobo do homem. Então, esse estudante iniciou com um conhecimento cultural, citando um livro e uma frase desse livro, do filósofo Thomas Hobbes. Isso é uma forma de fazer a apresentação do assunto. Esse primeiro período serve para isso, para apresentar o assunto, e é onde você vai colocar um conhecimento histórico, uma definição, uma comparação, uma citação, como a gente já viu, as diversas formas de começar uma introdução, ou simplesmente uma afirmação sobre esse assunto. Aí ele continua da seguinte forma: sob essa perspectiva, é possível compreender que a depressão está diretamente relacionada ao comportamento dos indivíduos em relação aos seus iguais. Então, ele disse que o homem é o lobo do homem, citou essa frase, e diz que, levando em consideração esse pensamento do filósofo, ele acha que a depressão está relacionada ao comportamento do homem em relação a ele próprio ou ao seu semelhante. Então, aqui é a opinião do aluno. Ele fez a apresentação do tema, colocou aqui a tese dele, a opinião dele sobre esse assunto. E ele vai apresentar agora os seus argumentos. Assim, vai-se necessário analisar como a ausência de cuidados familiares e como uma banalização no tratamento reforçam a existência desse problema na sociedade. Ou seja, ele diz que a falta de cuidados da família e a banalização do tratamento são o que fazem com que esse problema seja cada vez mais constante na sociedade. Então, aqui, gente, apesar de eu ter colocado 3 cores, é apenas um parágrafo, eu fiz apenas para destacar para vocês. E esse parágrafo de introdução, ele tem aqui 3 partes. Ele tem uma citação de um contexto, de um conhecimento cultural. Ele tem a opinião do aluno, que ele acha que a depressão está relacionada a esse comportamento do ser humano, e ele apresenta os 2 argumentos dele, a banalização do tratamento e a falta de cuidados, a ausência de cuidados familiares. Então, ele tem a apresentação, a sua tese e a apresentação dos argumentos. Nos próximos parágrafos, o que o aluno vai fazer? Ele vai fazer o próximo parágrafo falando sobre essa falta de cuidados familiares e depois ele vai falar sobre a banalização do tratamento. Ele vai fazer o segundo parágrafo sobre essa ausência de cuidados familiares e vai fazer o terceiro parágrafo sobre essa banalização no tratamento, vai explicar o que ele quer dizer com isso. E por último, a conclusão. Então, essa é a introdução de um estudante sobre o tema da depressão. Vamos ver outro exemplo. Nesse aqui, o aluno cita uma série, porque você pode citar um livro, uma série, um filme, pode citar um contexto histórico, algo que você lembre que está relacionado àquele tema. Então, esse aluno colocou: na série americana 13 Reasons Why é retratado diversos casos de jovens com problemas de ansiedade e principalmente depressivos. Então, ele lembrou de uma série onde esse tema é abordado. Ele usou isso aqui para fazer a apresentação do tema. Em seguida, contudo, apesar de ser uma obra ficcional, o cenário é semelhante no odierno contexto brasileiro, tendo em vista a depressão e seus impactos na sociedade brasileira. Então, ele diz que, apesar disso aqui ser uma obra de ficção criada, esse cenário, gente, odierno quer dizer atual, né? Esse cenário acontece no atual contexto brasileiro. E diz que a depressão causa impactos na sociedade. Então, aqui é a tese dele. Ele usou uma série
que ele lembrou que tem a ver com o tema, e ele relaciona essa tese ao nosso dia a dia. Ele diz que, apesar de ser uma obra de ficção, ele está presente, a depressão está bastante presente no nosso cenário e causa impactos na sociedade brasileira. E em seguida, ele diz, desse modo, configuram-se que a superprodutividade exigida e a falta de diálogo familiar corroboram para a atual problemática. Então, aqui, gente, ele diz que essa exigência dos jovens, essa exigência deles produzirem muito, e a falta de diálogo familiar, ele diz que isso impulsiona esse problema atualmente. Gente, está dividido em 3 partes só para vocês, para dar um destaque, mas aqui é apenas um parágrafo. Eu coloquei essas cores diferentes para vocês perceberem que o aluno faz a apresentação do tema, coloca a opinião dele, que é a sua tese, e apresenta no mínimo 2 argumentos para ele trabalhar nos próximos parágrafos. É assim, basicamente, a estrutura de um parágrafo de introdução. Não tem esses espaços, é porque eu tive que fazer dessa forma para vocês perceberem que você não começa o parágrafo e vai até o final escrevendo, sem fazer uma pausa. Você divide esse parágrafo, você relaciona algum conhecimento seu, mostra a sua opinião e em seguida apresenta os 2 argumentos que você vai trabalhar nos parágrafos seguintes. Aqui é uma introdução bem organizada, bem estruturada, certo? Espero que vocês tenham conseguido entender.